sou Arilson Favaretto, sociólogo, professor da Universidade Federal do ABC e atualmente exercendo também a função de professor titular da Cátedra Josué de Castro, da USP. Hoje eu acumulo as funções de coordenador do SEBRAP Sustentabilidade e a posição de diretor científico também da instituição. Do ponto de vista do conteúdo das nossas pesquisas, uma marca distintiva do SEBRAP Sustentabilidade é justamente tentar abordar a agenda ambiental a partir das suas interdependências com a agenda das desigualdades. Isso é muito importante porque uma boa parte das alternativas que vêm sendo pensadas para a crise climática hoje, elas podem levar a aquilo que a gente chama de uma economia de baixo carbono, né, uma economia com menos emissões de gases de estufa e, portanto, enfrentando o problema do aquecimento global, mas, dependendo do repertório de soluções que se usa, isso pode agravar o problema das desigualdades. Então, determinadas modalidades econômicas, determinadas tecnologias, determinados modelos de negócios podem, simultaneamente, ser positivos para a agenda ambiental, mas negativos para a agenda das desigualdades. O que a gente tenta fazer no núcleo, portanto, é justamente abordar as interdependências entre esses dois temas. Nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, a nossa ênfase recaiu bastante sobre um componente, né, da agenda ambiental e climática contemporânea, que diz respeito ao sistema alimentar e os seus impactos socioambientais. Isso se traduziu em projetos importantes que nós desenvolvemos, como, por exemplo, o projeto Trade, Development and Environment Hub, que foi um projeto internacional de pesquisa, coordenado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. No Brasil, o SEBRAP foi um dos parceiros. Esse projeto buscava entender como mudanças nas regras do comércio internacional poderiam favorecer novas formas de produção de commodities, de maneira a permitir essa conciliação entre maior conservação ambiental e expansão do bem-estar. Um outro projeto muito importante para nós e que segue existindo até hoje, já está indo aí para o seu 6º ano de vida, é o projeto da Cátedra Itinerante sobre Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano. Nesse caso, o SEBRAP, durante alguns anos, foi o ponto de convergência de redes de pesquisadores e de instituições dedicadas ao estudo, de como conciliar inclusão produtiva das populações mais vulneráveis e conservação ambiental, e alguns outros. Eu vou citando esses dois como exemplos importantes dessa etapa. No ano passado, nós começamos a fazer, digamos assim, a transição para um outro momento, então, da vida do núcleo, no qual nós estamos ampliando um pouco esse escopo de atuação. Um marco disso foi o trabalho que nós fizemos junto ao G20. Então, o SEBRAP Sustentabilidade, sediou a Secretaria Executiva de um grupo de especialistas internacionais. O SEBRAP foi convidado pelo governo brasileiro para fazer a Secretaria Executiva desse grupo, que foi coordenado pelas economistas Mariana Mazzucato e Vera Song. Nós publicamos um relatório que foi entregue à presidência do G20 com um conjunto de recomendações. Fizemos 2 eventos importantes, um no Ministério das Relações Exteriores e outro no Rio de Janeiro, durante a cúpula dos chefes de Estado. E, a partir de então, nós estamos agora progressivamente nos dedicando mais amplamente às articulações entre a agenda do clima e a agenda do desenvolvimento. Isso é particularmente importante nesse momento, porque nós estamos agora, em 2025, completando 10 anos do Acordo de Paris e do estabelecimento dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, então nós estamos nos aproximando da data 2030, e o balanço que a gente faz desses 10 anos de estabelecimento desses acordos e desses compromissos não é um balanço positivo. O mundo já vive praticamente sob 1,5 graus de aquecimento, que era a meta, a ambição para o decorrer desse século todo. Então, nós já estamos praticamente vivendo sob 1,5 graus,
Isso não é exatamente irreversível, isso pode ser revertido, mas a tendência atual não é de reversão. A tendência atual aponta que nós estamos caminhando para um aquecimento na casa dos 3 a 4 graus ao longo desse século, o que é simplesmente catastrófico. E nós temos esse ano no Brasil a realização da COP30, e nos próximos anos nós vamos ter uma espécie de repactuação, né, da Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e das metas climáticas. Então, o SEBRAE Sustentabilidade está fortemente engajado nisso. Nós estamos agora desenhando um conjunto novo de parcerias, né, com outras organizações com as quais nós dialogamos, e essa deve ser a nossa ênfase no próximo período. O que eu posso dizer em relação à COP nesse momento é que nós estamos engajados na produção de alguns materiais que nós imaginamos podem ser importantes para qualificar o debate público a respeito das estratégias que vão estar sendo discutidas na COP e nesses próximos anos, né, de revisão da Agenda 2030, de revisão das ambições climáticas. Um desses esforços que nós estamos fazendo é a produção de um estudo sobre cenários da transição para a sustentabilidade. O debate na COP se concentra muito no tema da transição energética, com razão, isso é totalmente justificável, mas no caso brasileiro, nós temos uma peculiaridade que é o fato de que nós precisamos enfrentar a transição energética, ele precisa ser combinado com uma análise dos efeitos das tecnologias que estão sendo pensadas sobre o sistema agroalimentar. O que eu quero dizer? O exemplo talvez mais claro seja justamente o dos biocombustíveis, né? Então, o Brasil tem uma participação importante dos biocombustíveis na nossa matriz energética, mas quando nós estamos falando de biocombustíveis, no caso brasileiro, nós estamos falando, em primeiro lugar, de etanol, né? O etanol é produzido a partir predominantemente da cana-de-açúcar e, nos anos mais recentes, com um aumento muito significativo da participação do milho, né? E o biodiesel, né, que é um outro tipo de biocombustível, ele é produzido hoje predominantemente a partir da soja. Então, quando a gente pensa numa expansão, por exemplo, dos biocombustíveis, substituindo o petróleo, isso tem impactos indiretos em outros setores. Recentemente, no caso do Brasil, a gente está vivendo ainda, num certo sentido, um problema muito grande relacionado à chamada inflação dos alimentos. Então, a inflação dos alimentos ela tem várias causas, né? Mas entre essas causas, a gente precisa mencionar o fato de que uma boa parte dos investimentos produtivos no Brasil vão para alguns desses produtos, né, no setor agropecuário, que estão dirigidos para a produção de energia, não para a produção de alimentos. Então, obviamente, isso acaba tendo algum impacto. A utilização das terras também, né? Se você utiliza terras predominantemente, cada vez mais, para produzir matérias-primas para biocombustíveis, com o parênteses de que tanto a soja, como o milho, como também a cana, são produtos que servem, digamos assim, as duas finalidades, a indústria alimentícia, né, e a indústria de energia. Então, você tem aí interdependências importantes. E, por último, tem uma outra questão muito importante, que é, se você expande muito a produção de biocombustíveis, isso significa um estímulo para a incorporação de novas áreas destinadas a isso. E aí nós vamos ter também um impacto ambiental sobre as áreas ainda ricas em biodiversidade. Então, o que nós estamos tentando fazer agora é mostrar que, no caso brasileiro, nós não podemos olhar para essas questões separadamente. A agenda da transição energética e a agenda da transição agroalimentar. Nós temos que olhar para as interdependências entre essas duas agendas e pensar alternativas que coloquem o Brasil numa trajetória mais coerente com a ideia de sustentabilidade.